cura do autismo. A mãe. É essa mãe aí que sofre pra caramba porque tem um filho autista, a que promove a cura dele. E é ela que também promove a indústria do autismo. Ela é o público-alvo da indústria do autismo. Olá, pessoal. Ei, você aí. Seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Mônica e eu tenho uma surpresinha para vocês. Hoje eu vou falar de autismo. Por que eu tô falando que é surpresa? Porque autismo é um autismo caixinha de surpresa. Existem tantas nuances que cada dia vem um. Por exemplo, vou contar para vocês quando meu filho começou a ter os sintomas de autismo, que ele começou a rodopiar, bater na boca, fazer xixi para todo lado, quando ele ficou desequilibrado, sem parecer um ser humano, eu custei a conseguir alguém que desse o diagnóstico. O autismo era uma coisa que as pessoas conheciam um pouco, inclusive os médicos. A pediatra do meu filho não sabia o que era aquilo, não tinha a mínima ideia. Então, depois de procurar, né, onde é que estava aquilo, uma coisa que a gente procurou, primeiro eu tinha a psicóloga lá da escolinha que ele estava junto comigo, então eu falo sempre a gente por causa disso. Você aí, se você não tem um agente, acha, viu? Porque esse negócio de autismo precisa sempre de um agente, viu, mamãe? Fique sozinha nesse barco, não, que esse barco precisa de remo. Remo. 2 pessoas na frente, 2 atrás. Então, quando a gente conseguiu esse diagnóstico, procurando um fono, um otorrino, a terceira pessoa que a gente foi uma psicóloga, porque o fono, que conhecia essa psicóloga, já tinha tido a ideia de que Pedro era autista. Porque ele conhecia essa psicóloga, ela era especializada em autismo na Inglaterra. Então, e ele me mandou lá, que ele já tinha essa ideia. E olha só o diagnóstico que essa danada deu pra gente. Gente, eu não consigo lembrar o nome dela. Eu sei que era Luísa, mas eu não sei o nome todo. Tinha Luísa no meio. Ela deu um diagnóstico pra gente, principalmente pra mim, que sou a mãe. E fica muito claro aqui pra gente que autismo tem cura. A cura do autismo é a mãe. É aquela mãe. É ela que fica curando o filho dela o tempo todo. Essa mulher me deu um diagnóstico pro Pedro, ela falava assim, ele está autista. Gente, muito claramente, ela não falou ele é autista. Ela falou várias vezes comigo. Ele tem um autismo, é um autismo infantil encapsulado. Quer dizer, com a proposta que ela estava me fazendo de tratamento, que ela tinha uma proposta, ela queria trabalhar com o Pedro, ele ia deixar de ser, rompia a cápsula e ele virava uma pessoa normal. Tudo entre aspas, né, gente? Então, olha que legal. Eu acordava todo dia de manhã e ia lá olhar se ele já tinha virado normal, se a cápsulazinha tinha rompido. Olha para você ver como que eu que estava atrás dessa cura, né? Mesmo sabendo que aí eu já tinha feito alguma leitura, que autismo não tem cura. Ele é um estado de ser. Autistas não nascem na Terra, mamãe. Eles vêm aqui no seu útero de brincadeira, mas eles vieram lá de Plutão. Isso eu não tenho dúvida. São pessoas muito diferentes. E aí eu quero fazer uma analogia com o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe teve uma AVC, e tinha uma geriatra que a gente escolheu, era uma escolha nossa, que foi lá para ver como ela estava. Muito a gente estava focado no prognóstico. E ela esteve com a minha mãe, fez uma entrevista, falou com a gente assim, olha, durante o mês vocês devem ter cuidador, quando ela voltar para casa vocês devem ter cadeira de roda, de banho, não sei o quê, porque assim, a gente não tem prognóstico ainda. E aí, o que acontece? A mesma coisa do estar autista ficou estar com AVC. Para mim, na minha cabeça, a coisa encaixou da mesma forma durante um mês. Aí depois de um mês, a gente não vai precisar mais de cuidador, não vai precisar de mais nada. A minha mãe vai voltar a ser normal com alguma sequela, né? E assim, a gente, até eu que tomei essas providências. A gente alugou cadeira de roda, cama hospitalar, cadeira de banho. A gente contratou um cuidador que era caríssimo, gente, para vocês terem ideia. O cara ganhava 24 mil por mês.
Ele ficava praticamente o tempo todo com a minha mãe. Era um cara muito experiente, muito bacana. Mas é muito dinheiro. Mas é porque a gente pensou assim, mês, né? E aí, não aconteceu isso. Minha mãe ficou com muitas sequelas, nunca mais andou. Aí a gente teve que mudar tudo, né? E o Pedro, né? Vamos voltar lá no autismo. O prognóstico do Pedro, né? Foi me dado com muito mais clareza até do que no caso da minha mãe. Porque você é encapsulado. Eu vou fazer um tratamento, você vai romper aquela cápsula, né? Então, e quem é que pensava isso, né? Quem é que estava curando? Eu estava curando meu filho, porque assim, a mãe tem sempre essa esperança. Gente, meu filho tem 38 anos. Mamãe, você que tá aí, o seu tem 5, 6, você já tá cansado de ter essa esperança? Cansa não, porque não é a cura, né? A palavra cura está muito no nosso vocabulário. A palavra prognóstico, do que vai acontecer com aquela pessoa a partir da doença que ela teve, como ela vai se desenvolver, está muito ligada com a nossa sociedade mesmo. Quando a gente nasce, mesmo que seja normal, existe um prognóstico. A mãe geralmente tem prognóstico para o filho. Ele vai ser dançarino, igual eu queria do Pedro, ele vai ser engenheiro. Então, a partir de tudo isso aí, gente, apareceu, depois que aumentaram os diagnósticos de autismo, isso era um sonho, uma esperança que eu tinha também, que aparecessem tratamentos, literaturas, eu sempre tive esse sonho também. Então, de uns tempos para cá, né, apareceu isso aí. Apareceu um monte de gente prestando serviço para autista, psicólogo, fonoaudiólogo, TO, musicoterapeuta, arteterapeuta, neurologista, psiquiatra, pediatra, remédios, né? E assim, na rede social, gente, o que tem de curso para falar de autismo, variados, vocês não têm ideia. Como eu tô nadando nessa bolha aí, né? Eu tenho estado atenta a isso. Por exemplo, eu me inscrevi num congresso online. Ou eram umas aulas, uma coisa assim, com uma pessoa. Quero falar o nome dela, não. Mas era grátis, era um curso grátis. Eu me inscrevi só para ter ideia de quem era ela. E a partir daí, gente, vocês não têm ideia. Todos os dias eu tenho 10, 20 e-mails dessa mulher, porque ela tá sempre dando curso, fazendo palestra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é uma coisa que eu não gostei. Não gosto do tipo de trabalho dela. Mas por que eu não fechei, não cancelei ainda? Porque eu tô vendo o movimento. Eu gosto de entender essas coisas também. Porque, na verdade, quando eu falo com você, mãe, que você consome autismo, que eles te enganam por causa disso, que você tem esse sonho, essa esperança muito grande, eu também tenho. Eu tenho esperança, inclusive, de ver coisas novas, não só cura, nem bem. Agora já, esse negócio de cura para mim já ficou bem para trás, né? Mas assim, coisas novas, coisas que podem ser legais. Então, eu tô sempre ligada. E esse negócio de cursos, livros, tratamentos para autistas, pegar a mãe na veia. Pegar a mãe na esperança dela, no desejo dela, na negação dela. Porque vem cá, gente, todo dia você fala que você ama seu filho autista. É verdade? Eu já fiz essa pergunta num outro vídeo. Você ama um filho que está autista. Você quer que ele fique normal. Esse amor aí, ele é de passagem. E o consumismo pegou isso aí, gente, que às vezes é uma coisa que não está muito clara pra gente que está nesse bar, que, gente, a gente virou carne moída. A gente está sendo triturado por essa máquina aí, diariamente, minuto a minuto. É um negócio impressionante, como assim, meu sonho de ter profissionais que trabalhassem com autismo, não sei o quê, ele virou tipo um pesadelo. Porque, apesar de ter muita coisa boa, tô falando que só tem coisa ruim, mas um pesadelo de que eu tenho que ficar filtrando. Então, acaba que você tem que ver muita coisa. Ou você desliga, né, falando, tô nem aí não, deixa meu filho autista pra lá, você não cuida dele,
Mas se você se propuser, né, a estar cuidando, você vai estar no meio dessa enxurrada aí. E qual é o meu papel aqui, né, que eu fico falando dessas coisas? Por exemplo, né, da minha mãe. Primeiro a gente alugou uma cadeira de roda, um monte de coisa, um cuidador carésimo, né, caímos na real, que ela ficou assim até morrer. Começamos a fazer uma coisa, mas de acordo. Com o autista, gente, é a mesma coisa. Um dia apareceu um tratamento lá no Rio, a minha irmã que viu esse tratamento não sei aonde, que era pra gente, eu e o Pedro teríamos que ficar numa clínica internado lá. 15 dias eles iam fazer uma transformação, era uma coisa de física, elétrica, entre eu e ele ia sair de lá curado. 15 mil esse tratamento. Eu vendia meu carro, ia lá pro Rio, gastava os 15 mil, voltava para casa, sem o carro e com o filho autista do mesmo jeito. E muito macha, na verdade, né? Muito puta que a palavra é essa, né? Eu ia ficar muito. Eu falei com a minha irmã, falei, Maura, acredita nisso não. Porque eu já estava na segunda fase, que eu já estava vendo, ó, nem tudo serve, né? E na verdade, gente, quase nada serve. E na verdade as pessoas gostam de falar daquilo que elas não conhecem, gostam de opinar, mesmo o psicólogo, o fono, o TO, o asteterapeuta, o médico, todo mundo, esse povo todo aí, às vezes eles falam coisas que eles não conhecem, sabe por quê? Difícil para você, que é a mãe do respectivo, entender ele. Imagina esse povo que tá com ele meia hora por semana, vocês estão sabendo dele, né? Na verdade, quem sabe mais é a mãe, isso eu tenho certeza. E é por isso que é ela que sonha com a cura, é por isso que é ela que é pega pela indústria. A indústria é feita para mãe, né? Porque mãe tem esperança demais, gente. O bicho que tem esperança é a tal de mãe. E você que tá ali colada com ele, se você conseguir amar ele de verdade, olhar para ele e falar assim, não, pera aí, né? Não vai adiantar eu vender meu carro, ficar um mês, 15 dias numa clínica chiquérrima lá no Rio, que ela é chiquérrima essa clínica. Conheço pessoas que conhecem a clínica, me falaram que ela é muito chique. E fico sem o carro, né? E a coisa que mais... Uma das coisas, não vou falar que é a mais não, mas uma das coisas muito importantes para mim lidar com o Pedro foi ter carro. Eu levava ele para lá, para cá. E tem uma outra coisa que eu acho assim, que é muito importante, gente, falando desse consumo todo, dessa esperança toda, dessa miscelânea toda, dessa carne moída que a gente vira, tem uma coisa que a gente tem que atinar. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Chega de ouvir errado. Ama o seu filho autista. Ah, ele vai melhorar com o tratamento? Vai, ele vai amadurecer também, ele também tem uma maturação igual aos outros filhos comuns, porque apesar de ter nascido em Plutão, ele é gente também, né? Vamos lá? E ele vai modificar, vai aprender um bocado de coisa, de um jeito diferente, às vezes, do que o que a gente queria. Mas ele vai melhorar, para ele, inclusive, né? Se a gente souber, inclusive, né, escolher o melhor tratamento, o que é mais adequado, por exemplo, né? O pessoal fala muito de fono, porque não tem fala, mas eu vejo, por exemplo, para o Pedro, né, que é um autista não verbal, a musicoterapia é muito interessante. Às vezes, para mim, o fono é o mais importante, mas para ele, a musicoterapia tem muito mais a ver. E também trabalha esse verbal aí do cérebro inteiro, né? Então, essas escolhas, esse prognóstico que às vezes o médico fala, mas a gente transmuta o prognóstico. Porque, por exemplo, da minha mãe, a geriatra estava falando, assim, de um tempo curto. Eu nem sabia se minha mãe ia sair do hospital, minha mãe estava grávida, podia morrer lá, né? A psicóloga que deu o diagnóstico do Pedro é um pouco diferente, porque era um menino pequeno. Então, mas ela também estava falando de um prognóstico que os termos que ela conhecia eram da psicanálise. E talvez ela não estivesse pensando que eu ia pensar isso. Porque, na verdade, de novo, né? Vamos lá na real. Onde que está a cura do autismo, mamãe? Em você. Autismo, isso aí está em todas as literaturas. Não tem cura. Mas as mamães têm. Isso eu tenho certeza. Pensa melhor como quem é você a partir de
os seus desejos, suas esperanças, coloca no lugar que vai ser melhor. Você vai ser menos carne moída. Talvez se você vire bife. De carne moída para bife, você foi um pacote legal aí. Deu um salto. Beleza? Um beijo. Um beijo pra você, mamãe. Falei tão mal de você hoje. Não é mal não. Tô falando de você porque eu acho que você merece. Beijo.